Brasil chegou à final da Copa América com uma vitória merecida. O Brasil fez um jogo dentro daquilo que se propõe seu treinador, Tite, um jogo mais pragmático. Quando em vantagem no placar, o time parece apaixonado pelo 1-0, né? A vantagem mínima é o bastante, se agarra àquela vantagem e se tiver chance de ampliar o case, não empurra 1-0 até o final. Não é de hoje que os times do Tite jogam assim, salvo outros momentos, alguns momentos de sua trajetória. E foi um time com a cara do Tite, né, nessa vitória sobre a Argentina. E a Argentina jogou uma partida surpreendentemente boa, né, porque o time até então não tinha feito nenhum grande jogo na Copa América, nenhum bom jogo. Foi até aceitável a partida contra a Venezuela, contra o Catar também, mas os dois primeiros compromissos dos argentinos foram medonhos, especialmente os dois primeiros tempos, contra a Colômbia e Paraguai. O time não jogou, uma coisa realmente até difícil de entender. Mas contra o Brasil, o time mostrou uma evolução, já tinha evoluído nos dois últimos jogos, tanto que finalizou mais, foram 14 finalizações contra 4. No alvo, 4 da Argentina, 3 do Brasil, muita precisão do Brasil, 4 tiros, 3 no alvo, 2 foram gol, né? E o primeiro gol acontece no primeiro chute do Brasil contra a meta adversária. Messi fez um bom jogo. Messi, ele conseguiu 4 passes para finalização, 4 vezes ele finalizou, 2 no alvo, 1 na trave, teve uma bola que ele cruzou que passou rente ali na pequena área, o Agüero não alcançou, que seria um gol perdido com o Agüero. Foi dele também aquele cruzamento, né, uma das assistências, né, para o Agüero cabecear no travessão no primeiro tempo. Houve uma arrancada dele também na primeira etapa, lá do campo de defesa, saiu driblando todo mundo, quando passou para o Agüero, quando ele ia chutar para o gol, cara a cara com o Alisson, chegou o Marquinhos, fez uma excelente interceptação, bloqueando o chute do atacante argentino. Então foi um bom jogo do Messi. Agora, a fragilidade defensiva da equipe argentina é evidente. Dessa vez, ao contrário dos jogos anteriores, quando o Brasil enfrentou defesas muito fechadas, do Paraguai, o primeiro tempo contra a Bolívia também e da Venezuela, o Brasil foi que apresentou uma defesa muito bem fechada e muito bem compactada diante do seu adversário, o que dificultou as possibilidades argentinas. Ainda assim, o time do Messi criou várias situações de perigo, como eu disse, finalizou bem mais, poderia ter feito um gol, poderia ter igualado as coisas. Muitas reclamações dos argentinos com relação à arbitragem. Eu não achei pênalti em nenhum dos dois lances reclamados pelos argentinos. Depois, durante o linha de passe, na ESPN, aí eu pude ver uma outra imagem, um outro ângulo, uma imagem até aparentemente feita com o celular da arquibancada, atrás do outro gol, e de fato o Agüero ele é derrubado sem bola, e ali mudei até a minha opinião. Eu até coloco aqui na descrição do vídeo o link para você acessar essa imagem na minha conta do Twitter. Compartilhei com os seguidores, está lá, é muito claro o Daniel atingindo o Agüero. E a arbitragem não usou o VAR, pelo menos aparentemente não usou o VAR, não recorreu ao vídeo, a jogada seguiu, e aí o Firmino fez 2-0. Bom jogo do Firmino, ótimo jogo do Gabriel Jesus, né, encerrando um jejum de 675 minutos sem marcar um gol sequer em jogos oficiais, isso dá mais de 11 horas. Um gol importante para ele, uma atuação importante para ele, um jogador que vinha sendo muito questionado e de forma pertinente, porque as atuações muito fracas recentes. O Alisson alcançou 846 minutos sem ser vazado, somando os jogos do Liverpool e da Seleção do Brasil. Dá mais de 14 horas de vencibilidade, boas defesas. De fato, hoje o Alisson ele amadureceu, é um goleiro muito mais seguro, é o melhor goleiro brasileiro no momento. Embora tenha um bom duelo com o Ederson, que é também um bom goleiro. O Brasil tem bons jogadores para a posição hoje, os dois amadureceram bem. Me parece que são bem seguros hoje, jogadores que atendem às expectativas, né? E vai fazer a final contra a Chile ou contra o Peru. Será o favorito contra qualquer uma das duas seleções, especialmente se forem os peruanos os adversários da seleção brasileira. O Chile é o bicampeão da Copa América, tem mais condições, mais time para surpreender no Maracanã. E foi um jogo bom de acompanhar. Como espetáculo, até mais pela Argentina, que teve mais iniciativa de jogo. Mas o Brasil apresentou uma estratégia que é correta e dentro da busca. O Tite não está preocupado em revolucionar nada, tampouco em reformar a equipe brasileira nessa Copa América. Ele quer o título para ganhar fôlego e poder continuar na sua função. Mas para o futuro é preciso diversificar um pouco mais, né? Se o Brasil não vence esse jogo, gente, nós não estaríamos aqui falando, venceu, tudo bem. Nós estaríamos criticando, certamente, a postura do Brasil, muito recuado, esperando a Argentina, finalizando pouco, marcando muito pouco no campo de ataque, sabe? Um time retraído ali, especulando com uma vantagem de 1-0, jogando em casa contra uma Argentina. Gente, essa Argentina atual, ela não é um time que mede a sua força, sabe? A Inglaterra ganhou da Argentina, então ela é boa. Não é a Argentina que vai medir isso.
A Alemanha venceu a Argentina, então a Alemanha não é. A Itália, Brasil, qualquer um. A Argentina tem bons jogadores, em algumas posições é carente, mas não tem nenhum técnico. Tem um rapaz lá, o Scaloni, que não tem nem experiência, vivência para ser técnico de uma seleção importante. Né? Então a Argentina é hoje um arremedo, vive uma bagunça na AFA, na CBF de lá, né? Associação do Futebol Argentino, com dirigentes terríveis, não tem um bom treinador, não tem dinheiro, como tem a CBF, e não tem um bom trabalho. Essa que é a verdade, né? O Brasil tem um trabalho mais consistente, com alguns problemas, tem, mas mais consistente. Entrou mais forte na Copa América, os dois times quase que se igualaram, né? Antes desse jogo, e de fato o jogo foi mais equilibrado do que imaginaríamos depois, por exemplo, do Peru ser goleado pelo Brasil e a Argentina se classificar ali mal e porcamente com aquela vitória em cima do Catar, depois de perder para a Colômbia, e só não perdeu para o Paraguai porque o Paraguai perdeu um pênalti. Então, naquela oportunidade, o Brasil parecia crescer e a Argentina muito mal. E 2 jogos depois, eles se enfrentaram e o que vimos foi uma partida muito difícil para a seleção brasileira, que a Argentina poderia até ter vencido. Um jogo que valorizou a vitória do Brasil. Mas, repito, a Argentina é um time, especialmente na defesa, muito ruim, muito desorganizado. Tomou 2 gols que o centroavante brasileiro, o atacante brasileiro, entrou livre para empurrar a bola para o gol. Uma oportunidade que nenhuma das outras seleções ofereceu, nem mesmo a Bolívia deu esse tipo de chance à seleção do Brasil na Copa América desse ano. Mas avança o Brasil, vai fazer a final. Só acho que, ganhando o título especialmente, será a hora do Tite, a gente vai discutir isso mais vezes, mas será a hora do Tite buscar um jogo um pouco mais ofensivo, um jogo um pouco mais ambicioso, sabe? É seleção, gente, seleção do Brasil. Seleção do Brasil significa você reunir os melhores jogadores disponíveis nascidos no país. E é bom material humano. É muito melhor do que os nascidos em qualquer outro país do mundo, salvo exceções como França, Espanha, a própria Argentina, Alemanha, Itália, que eventualmente tem aí grupos melhores de jogadores. Mas o Brasil sempre figura entre aqueles países que têm o melhor material humano para os técnicos trabalharem. Então, é possível fazer mais, é possível ser um time mais... Eu não falo de futebol bonito, encantador, não. Que jogue mais, que agrida, que busque o gol, se defenda bem e ataque bem. O Tite já montou times assim. Ele pode fazer isso na seleção. Nesse momento, tem sido pragmático buscando resultado. Precisa sobreviver no cargo. Mais adiante, especialmente se ganhar a Copa América, será o momento de pensar um pouco mais adiante. Uma hora do Tite ser um pouco mais ambicioso na forma de jogar. Saudações.